Olá pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesse momento, né, fazendo mais um vídeo para vocês, dando continuidade, né, àquela proposta de revisar os conteúdos tópicos a tópicos, né, seguindo esse período aí de quarentena. Espero que vocês possam estar aproveitando o material. Qualquer coisa vocês podem deixar o comentário e aí a gente pode tentar ajustar para poder alcançar de maneira mais efetiva vocês em relação à aprendizagem, tá certo? Espero que todos estejam bem em relação a essa enfermidade que está assolando aí o mundo afora e que breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, na nossa sala de aula convencional. Mas por enquanto vamos manter o compromisso que foi firmado com vocês, tá? Então, essa aula de hoje é para só o terceiro período, né? E estamos na aula inicial, a gente falou de juros simples e montante. E nessa aula a gente vai falar agora de valor nominal e atual, entre outras definições que serão necessárias para o decorrer do curso, tá bom? Então, vamos dar início, tá? Então, antes de tudo, é importante a gente elaborar uma estratégia, claro, de como a gente pode resolver um problema quando os períodos não são inteiros. O que quer dizer isso? Por exemplo, suponhamos que você tem uma taxa de juros que está anual, mas o período que foi colocado no problema, ele é um período de 1 ano e 5 meses, por exemplo. Então, veja que aí existe uma parte inteira, que é 1 ano, que corresponde à taxa de juros, porém existe outro período que não é inteiro, né? Por isso que a gente vai tentar elaborar uma estratégia para isso aí. E como vai ser essa estratégia? A primeira etapa, a gente vai calcular os juros correspondentes à parte inteira do período, tá bom? E depois, a gente pega esse valor, esse montante, né, e calcula o juro proporcional à taxa, né, à fração do período, tá bom? Então vamos para um exemplo prático. Esse exemplo quer saber o seguinte: qual o juro e qual o montante de um capital de R$ 1.000 que é aplicado à taxa de juros simples de 12% ao semestre pelo prazo de 5 anos e 9 meses. Então vamos colocar as informações no quadro. Então eu tenho um capital de R$ 1.000. Temos também uma taxa de juros de 12% ao semestre e o período é de 5 anos e 9 meses. Veja que nesse caso o período não está combinando com a taxa, mas a gente pode fazer a conversão para semestre. Lembre-se que um ano possui 2 semestres. Então, se um ano possui 2 semestres, significa que em 5 anos a gente vai ter 10 semestres. Só que aqui a gente tem mais 9 meses. Como um semestre são 6 meses, a gente tem mais um semestre aqui e sobra 3 meses. Então eu tenho um semestre aqui e eu tenho 10 semestres aqui. Então eu tenho um total de 11 semestres e 3 meses. Ok? Então esse período é não inteiro para a taxa que foi dada, porque ele tem 11 inteiros e está faltando 3 meses, que seria meio semestre. Tá? Então, pelo que foi proposto, a gente vai calcular primeiro os juros. Vamos relembrar a fórmula de juros, que é capital vezes taxa vezes tempo. E aí a gente vai multiplicar. Então, os juros vai ser 1.000 vezes a taxa
que é 0,12, vezes a parte inteira apenas. Por enquanto a gente não calcula os juros desses 3 meses aqui. Então eu tenho 11 semestres. Multiplicando tudo, a gente tem 1.320 de juros, que é 11 vezes 0,12 e depois vezes 1.000, que dá 1.320 de juros. Então, esses juros aqui é correspondente à parte inteira. Agora está faltando a parte não inteira. Então, como é que a gente faz? Então, a gente calcula a taxa proporcional a esses 3 meses, que no caso 12% ao semestre. Como o semestre tem 6 meses, basta dividir por 6. Então, em um semestre tem 6 meses, eu estou querendo transformar essa taxa em meses, então basta dividir. E aí eu vou ter 2% ao mês. E agora eu calculo a taxa aos juros correspondentes a esse período. Então, os juros correspondentes a esse período, como é juros simples, vai incidir ainda sobre os 1.000, vezes a taxa que agora é proporcional ao mês, e coloco os 3 meses. Então, vou chamar esse de juro 1 e esse de juro 2. Tá? E aí a gente tem um total, multiplicando aqui, a gente tem um total de 60 reais. Logo, o montante nessa situação, os juros total, né? Vamos colocar aqui os juros total, vai ser de 1.320 mais 60, que dá 1.380. Agora o montante, se vocês lembram, é só pegar o capital inicial mais os juros. Então, o capital inicial é 1.000, os juros total foi de 1.380, e eu tenho um total de montante de 2.380. Tá? Então, esse é o montante para esse capital durante esse período a essa taxa de juros. Tá? Então, só recapitulando. Primeira etapa, eu fiz o cálculo dos juros simples com o período inteiro, que seria os 11 semestres, e depois eu fiz o cálculo dos juros com o período não inteiro, somei os juros, e depois, para encontrar o montante, porque ele está pedindo duas coisas na questão, que é os juros e o montante. Tá? Então é assim, pessoal, nesse caso. É claro que vocês poderiam optar por fazer a mudança da taxa e converter tudo em meses. Então, você ia ficar com um período inteiro geral. Então, ao invés de separar por semestre e meses, você poderia fazer esse cálculo de maneira direta. Mas, às vezes, isso não é possível, porque às vezes você tem uma certa dificuldade em fazer a conversão da taxa, então vocês podem trabalhar dessa forma, tá bom? Próximo tópico é as convenções de unidade em relação aos dias, tá? Então, a gente considera o ano civil como sendo 365 dias e o ano comercial como sendo 360 dias. Para que serve isso? Vai servir para a gente calcular os juros exato e os juros comercial de uma determinada situação. Os juros exato e os juros comercial, ele é calculado ao dia. Então, vai ser o valor diário, tá? Vai haver uma incidência de juros todo dia. Então, por exemplo, dada a taxa de juros de 36% ao ano, quer-se saber qual é a taxa proporcional a um dia. Então, eu quero saber a taxa diária. Só que, além de saber a taxa diária, eu tenho que dizer qual o tipo de taxa diária que eu quero. Se é a taxa diária do ano comercial ou do ano civil.
tá? Então, para fazer essa conversão, é bem simples. Vamos para o quadro. Só apagar aqui. Rapidinho. Então, a gente tem que... Estou vendo aqui. Isso facilita. Não mesmo. Os quadros é ruim de apagar. Mas vamos lá. Então vamos agora para a conversão. Então eu tenho a taxa de 36% ao ano e eu quero saber ela ao dia. Primeiro ano civil. Então o que é que eu faço? Então a minha taxa diária é só pegar os 36% e dividir por 365. Fazendo a divisão, a gente encontra o resultado aproximado de 0,098. Tá? Então essa é a taxa por cento ao dia na conversão civil. E no ano comercial? A gente tem a seguinte taxa. Então eu pego os mesmos 36% e ao invés de dividir por 365, a gente vai dividir por 360. E aí eu vou ficar com 0,1% ao dia. Então perceba que há uma leve diferença. No ano civil você tem uma taxa um pouquinho menor do que no ano comercial. Tá certo? No ano comercial é um pouquinho maior. Então essa é a conversão de taxa na unidade de dia. Então tem que saber se é o ano civil ou o ano comercial. A questão vai trazer isso para vocês. Tá? Agora, para que a gente vai fazer isso? Como eu falei, é para calcular os juros exatos. Então aqui eu tenho uma fórmula de juros exato que ela usa a conversão do ano civil. Então no exemplo, a gente tem o seguinte. Qual é o juros exato de um capital de 10.000 que é aplicado por 40 dias a taxa de 36% ao ano? Aí vai uma observação para vocês. Nessa fórmula que está aqui, que é a fórmula de juros exato, perceba que a única mudança em relação aos juros que a gente viu agora há pouco é que ela tem uma divisão por 365. Isso significa que a taxa de juros, obrigatoriamente, para ser substituída aqui, elas têm que estar ao ano. E o prazo tem que estar em dias. Se por um acaso a questão não der a taxa nessas unidades, você tem que fazer a conversão antes, tá bom? Então, para essa fórmula e para a próxima fórmula que a gente vai mostrar daqui a pouco, a taxa ela tem que ser ao ano e o período tem que estar em dias. Então, nessa questão aqui, ele já fala dessa forma. Veja, 40 dias e a taxa de 36% ao ano. Então, não precisa fazer nenhuma conversão. Beleza? Então, vamos à solução desse problema. Então, eu tenho um capital de 10.000. Só separar aqui. Tenho um capital de 10.000. Há uma taxa de 36% ao ano e durante um período de 40 dias. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula de juros exato e vai substituir os valores.
Ou seja, 10.000 vezes a taxa. Lembre-se que a taxa tem que ser substituída em unitária, ou seja, dividido por 100, vezes o prazo, que é 40 dias, dividido por 365. Fazendo as continhas na calculadora, a gente tem 10.000 vezes 0,36 vezes 40 dividido por 365. Pode fazer tudo de uma vez na calculadora, não tem problema nenhum. E aí o resultado dá 394,52. Tá bom? Então, aproximadamente. Então, esse é o juros exato durante 40 dias a uma taxa de 36% ao ano, com capital de R$10.000. Ok? Então, esse é o juros exato nessa situação. Então, a única mudança é que a taxa tem que ser sempre anual. Naquela outra forma não tem essa obrigatoriedade. A única obrigatoriedade é que eles combinem, ou seja, o período combine com a taxa. Agora, no caso dessa daqui, a taxa obrigatoriamente tem que ser anual e o período tem que ser obrigatoriamente ao dia, tá bom? Por conta dessa conversão que a gente faz aqui de dias. A próxima fórmula é bem parecida. A diferença é que é o juros comercial, não é o juros exato, é o juros comercial. E a diferença é que ao invés de 365, a gente usa 360, que é o ano comercial. Tá? Então, eu vou substituir aqui no lugar de 365, eu vou colocar 0. E aí, os dados são os mesmos para a questão que foi dada aí, só o valor, por conta dessa mudança, ele também vai ser diferente. Então, no lugar de 365, a gente vai colocar 360. E aí, o resultado fica R$400 redondinho. Então, perceba que tivemos uma pequena diferença. Ou seja, o juros exato ele é um pouquinho menor do que o juros comercial. Exatamente por conta daquela diferença lá da taxa que a gente mostrou, né? Que no caso, a taxa, quando você faz a conversão, a taxa do ano civil fica um pouquinho menor do que a taxa do juros comercial. Então, ele vai ficar, consequentemente, um valor maior. Bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar um pouquinho o vídeo e ver novamente. Agora, a gente vai falar do diagrama de capital no tempo. Esse diagrama aqui, ele serve basicamente para que nós venhamos a fazer as anotações para traçar uma estratégia para determinados problemas. Até o momento, os problemas têm sido bem simples, bem pontuais, com apenas um capital, com apenas um prazo, então fica bem simplesinho. Porém, vai existir problemas que a gente faz depósito, depois faz saque, depois faz depósito. Então, a gente usa esse diagrama para representar isso. Então, cada setinha que a gente colocar para baixo significa uma saída. E cada setinha que a gente colocar para cima significa uma entrada de recursos. Tá? E aí, a gente coloca quais os valores. Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente tem uma saída de 1.000, uma entrada de 500 no período 3, uma saída de 300 no período 4, uma entrada de 400 no período 5 e uma entrada de 400 no período 6. Então perceba que aqui tá as entradas com a data, né? Pode ser meses, anos, então aqui só está o período, tá? E aqui tá as saídas, tá ok? Então esse diagrama ele serve para interpretar os problemas, tá? E aí nos ajuda a ter as estratégias para resolvê-los. Próximo passo é valor nominal. Então, o que significa valor nominal? É quanto vale um compromisso na data do seu vencimento. Então, por exemplo, você comprou um carro financiado e aí você tem aquelas prestaçõezinhas, aquele carnezinho para fazer os pagamentos.
que significa? Cada folha daquele carnezinho, ele é um compromisso. E ele já vem com o seu valor nominal, ou seja, com o valor que você está devendo naquela data. Se por um acaso você quiser antecipar alguma daquelas parcelas, a gente vai ter que calcular o que a gente chama de valor atual, que é o que a gente vai ver agora daqui a pouco. Então, o valor nominal é o valor do título no vencimento. É claro que esse valor do título não vale só para débitos, vale também para investimentos. Então, se você tem um CDB, por exemplo, uma LC, ou seja, você está investindo, emprestando dinheiro a alguma financeira, a algum banco, e aí ele vai te dar um documento, claro que esse documento provavelmente vai ser virtual, mas ele vai ter uma data de vencimento e por um valor X. Então, você tem um valor nominal quando você tem o valor do título no vencimento, seja ele um débito, seja ele um título a receber, tá bom? Então, temos exemplo aqui. Uma pessoa que aplicou uma quantia hoje, que seria aqui a aplicação, tá? E que vai resgatá-la por 20 mil daqui a 12 meses, então os 20 mil é o valor nominal. Ele não informou quanto é que vai estar sendo aplicado hoje. Por que a gente não informou? Porque a gente vai variar essas situações e fazer alguns exemplos, tá? Então, a pessoa investiu algum valor aqui, X, tá? E passou 12 meses e no final ela tem um montante, né? Um valor nominal, ou seja, um montante no final. Ela tem um montante de 20 mil reais depois de 12 meses. Tá? Então, lembrando, o valor nominal, o valor do título, novo vencimento. Tá? Aqui ele não pede para resolver nada, só está exemplificando o que significa valor nominal. Tá? Valor atual é o valor de um compromisso tem numa data que antecede o seu vencimento. Então, por exemplo, se eu tenho um título do valor nominal de 24 mil, por exemplo, como está aqui. Então, o valor capital, né, é investido durante 12 meses e depois tem um valor nominal de 24 mil. Então, significa que o valor atual é qualquer momento entre o zero, ou seja, um momento do investimento, e o momento do vencimento do título. Então, isso é o valor atual. Então, suponhamos que eu apliquei o dinheiro e depois de 3 meses eu quero saber quanto é que está valendo. Então, na data 3 eu vou saber o valor atual. Aquele exemplo do carnê que eu falei. Então, suponhamos que você tem uma parcela lá que só vai vencer em dezembro, mas você quer pagar já o mês que vem. Então, você vai ter uma antecipação. Isso aí seria o valor atual para você poder fazer o pagamento, tá bom? Que geralmente é o que os bancos fazem, ou seja, eles dão um desconto para que você antecipe, se você antecipar, claro, algum pagamento. Tá? E você encontra o valor atual. Ah, por falar em desconto, o desconto será o nosso próximo assunto, tá bom, gente? Então, em relação à situação anterior, primeiro caso, suponha que o valor aplicado hoje tenha sido 15 mil reais. Então, qual é a taxa de juros simples utilizada na aplicação? Então, vamos ver qual é a situação que a gente tinha lá. A gente tinha um capital que ele não sabe, né? E a gente tinha um valor nominal de 24 mil e o período é de 12 meses. Então vamos anotar isso no quadro inicialmente. Esses dados eles vão servir para todos aqueles casos lá. Então vamos anotar isso. Anotar isso aqui. O quadro não ajuda, né? Se fosse o quadrinho do Mifal, seria bacana. Tá pensando em ir para lá fazer esse filme lá, né? Gravar esses vídeos lá. O quadrinho aqui não ajuda não. Mas a gente se esforça, né? Então vamos lá. Então eu tenho um valor nominal de 24 mil. Eu tenho um prazo de 12 meses. E
não tem informação sobre taxa de juros, não tem informação mais nenhuma, só o período e o valor nominal. Agora, nos casos, ele vai dizer cada coisa, né? Então, no primeiro caso, ele fala assim: suponha que o valor aplicado hoje tenha sido 15 mil. Então, vamos colocar aqui os 15 mil. Então, esse é o primeiro caso. E quer saber qual é a taxa de juros simples utilizada. Então, eu já sei o montante, eu já sei o período e eu já sei o capital. Então, significa que nessa situação, a gente vai usar a fórmula de montante. Tá? Só para relembrar, a fórmula de montante está aí. E aí a gente substitui os valores. Então, vamos lá. O valor nominal, 24 mil. O capital, 15 mil. Mais a taxa é o que você quer descobrir. E o prazo são 12. Como é que a gente resolve isso aqui? Você pega esse produto, passa para cá dividindo, tá? Vai ficar 24 dividido por 15 mil. E aqui do outro lado só sobra 1 mais I vezes 12, 12I. Não pode somar, não esqueça disso. Se você somar aqui vai dar errado, tá bom? Então, 1 mais 12i fica assim mesmo. A divisão de 24 por 15 dá 1,6. Mais 12i. O que a gente faz? A gente pega esse 1, passa para cá subtraindo, então fica menos 1. Fica 1,6 menos 1 igual a 12i. Agora, subtraindo vai dar 0,6, que é igual a 12i. E o 12 você passa dividindo. Então, no caso, vai ficar i igual a 0,6 dividido por 12. O i é igual a 0,05. Ou seja, 5% ao mês. Bom, pessoal, então esse cálculozinho aqui, veja que da fórmula que a gente tem, ele deu o montante, deu o capital, o prazo e ficou faltando a taxa. Então, fiz uma equaçãozinha simples e resolvi isolando o i, tá bom? Então, a taxa, nesse primeiro caso, seria 5% ao mês, com essas condições. Agora, vamos admitir que não sabemos qual é o valor aplicado, mas que conhecemos a taxa de aplicação, que é de 6% ao mês. Logo, qual é o valor aplicado? Então, perceba que na questão anterior, ele não falou a taxa e falou que foi aplicada. E agora quer saber o que foi aplicado, já que ele informou a taxa. Então, vamos ver como é que fica esse segundo caso. Prometo na próxima aula arrumar uma maneira de apagar esse quadro melhor, viu, gente? Esse quadro aqui tá dando trabalho pro tio. Então vamos lá. Então, só relembrando, eu tenho o valor do prazo, né, que são 12 meses. Isso é fixo em relação aos casos. E agora, ao invés de dizer o capital, ele me falou a taxa de juros, que é de 6% ao mês. Tá? E aí a gente vai usar a mesma fórmula. Nominal, que é o de montante, né? Capital vezes 1 mais IN. Substituindo os valores, 24 igual ao capital é desconhecido agora.
Então, repete o C. 1 mais a taxa é 6%, então vai ficar 0,06, vezes o prazo, que é de 12 meses. Fecho parênteses. Agora, como no parênteses está tudo completinho, você pode resolver. Então, resolve primeiro a multiplicação e depois soma com 1, tá bom? Então, repete aqui o 24. Repete o C e faz a continha de dentro. Então, vou repetir até o 1 para fazer por parte. Multiplicação de 0,6 vezes 12 vai dar 0,72. Somado com 1, agora eu posso somar esses dois valores. Dá 1,72. Então vai ficar 24 igual a C vezes 1,72. Agora o que é que a gente faz? Eu pego 1,72, que está multiplicando, e passa dividindo 24. Então aí eu já isolei o C. Então vai ficar capital, que é o C, igual a 24 dividido por 1,72. E aí, fazendo essa divisão, a gente tem como capital inicial 13.953,49 aproximadamente. Então, esse é o capital inicial para essas condições. Então, perceba que sempre é possível a gente encontrar uma das incógnitas, contanto que ele informe as outras três. Então, nessa forma, ele tem 4 incógnitas, então é necessário que no problema ele informe as 3 para que a gente encontre a quarta, tá bom? Terceiro caso, vamos supor agora que passando 6 meses da data de aplicação, a pessoa precisou do dinheiro. Então, admitamos que a taxa de juros seja, na data 6, seja de 6% ao mês. Então, nessas condições, quanto a pessoa pode obter pelo título? Então, vamos ver quanto a pessoa pode obter pelo título. Então, veja que já passou. Então, agora eu estou querendo saber o valor atual dessa situação. Mas, espera aí, professor. Não tem uma fórmula para o valor atual. Como é que a gente vai fazer isso? A gente só tem fórmula de valor nominal, que é o montante, no caso. Só tem a fórmula do valor atual, ou do valor nominal, mas não tem uma fórmula para o valor atual. Como é que a gente faz? Vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma fórmula a partir dessa de nominal, fazendo a seguinte mudança. Eu tenho aqui, né? Montante igual a capital vezes 1 mais IM. Aí, quais são as mudanças que a gente faz? A gente mantém o montante. E nesse caso, a gente vai substituir o capital inicial pelo V de valor atual. Com essa mudança, o prazo deixa de ser o prazo completo e passa a ser o tempo que está faltando. Então, esse N, com essa mudança, ele passa a ser o período que falta para o vencimento, tá bom? Então, repete. Só que lembrando que, nesse caso, o N é o período que falta para o vencimento. E aí, basta agora isolar o V, passando, dividindo o N. Então, vai ficar N sobre 1 mais IM. Então, essa fórmula, apesar de não estar na apresentação, ela é uma fórmula que serve para calcular o valor atual. Tá? Então, seguindo os dados, a gente tem que o prazo é de 12 meses e a taxa é de 7%. Ele quer saber qual o valor atual na data 6, né? Porque, na verdade, o período era de 12 meses, mas
passaram-se 6 meses. Então, como nessa fórmula é o que falta, está faltando 6 meses. Então, aí estão os dados. E aí a gente substitui os valores. O valor atual é igual a 24.000 dividido por 1 mais a taxa 007, nome de filme, né? Vezes 6. Como é que eu resolvo, professor, essa forma? Primeiro você multiplica, depois soma e por último você divide. Então, o valor atual vai ser 24.000 dividido, multiplicando 007 vezes 6, a gente encontra 0,42. Mais 1 vai dar 1,42. Fazendo a divisão, 24.000 dividido por 1,42, a gente tem um resultado de 16.901,41 centavos. Arredondando aproximadamente, tá? Então, esse é o valor atual nessa situação, ou seja, passaram 6 meses, então está faltando 6 meses, porque o prazo total era de 12. A uma taxa de 7%, eu teria um valor atualizado, ou seja, 6 meses antes do vencimento, eu teria 16.901. Ok? E para finalizar, que o professor já está um pouquinho cansado também, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas é necessário porque são situações que vão aparecer nas nossas listas de exercícios. E uma dica para vocês é refazer as listas de exercícios, tá? Pegar lá no SIGA, baixar as apresentações, as listas, tentar refazer para manter a memoriazinha fresca, né? A ideia, os conceitos bem apurados na mente. E vamos para o último caso. Vamos admitir que a pessoa manteve o título em seu poder e que resolveu negociá-lo 3 meses antes de um vencimento. Então veja que ele quer saber o valor atual 3 meses antes, ou seja, na data 9. Então passaram-se 9 meses e a pessoa quer saber o valor atual na data 9. Como está faltando 3 meses, o caso 4 é semelhante ao caso 3. A única diferença é que ao invés de faltar 6 meses, agora está faltando 3 meses, tá bom? E aí, substituindo, para não deixar sem responder, então é só substituir. No lugar do 6, a gente coloca 3 meses, da mesma maneira aqui, só que a taxa mudou, não foi, gente? Sim, a taxa mudou, que é de 8%. Então, a taxa é de 8%. Aqui vai mudar a taxa e o prazo. Então vai ficar 008 vezes, já não é nome de filme, 008 vezes 3, né? Que dá 0,24 mais 1,24. E agora sim, 24.000 dividido por 1,24 vai dar 19.000, porque já está bem próximo do vencimento. No vencimento valeria 24.000, então está bem próximo, então o resultado também vai ficar próximo do valor nominal, que é 19.354,84. Então esse seria o valor atual para essa situação. Tá certo, pessoal? Então assim, eu tentei explorar ao máximo essas fórmulas. Não esqueçam, memorizem essa fórmula aqui, tá? Ou anotem no caderno, façam uma anotação aí, tá? Essa fórmula é bastante útil para encontrar o valor atual, tá? Para finalizar, a gente falou de valor nominal, valor atual, só tá faltando uma coisinha. Sei que vocês já estão um pouco cansados também, mas só tá faltando uma coisinha que é o valor futuro, né? O valor futuro, né, corresponde ao valor do título em qualquer data posterior a que estamos considerando no momento. É o mesmo que o montante, quando a data considerada for a do vencimento, da aplicação. Então, considere que uma pessoa possui hoje a quantia de R$10.000. Qual será o valor futuro se a pessoa aplicar essa importância à taxa de
5% ao mês daqui a 3 meses. Apesar de na fórmula a gente falar que é o montante quando a data considerada for do vencimento, a gente sempre vai aplicar do montante, porque a gente quer saber o valor lá na frente. A única mudança é que quando for o montante, ou seja, o valor nominal, a gente vai usar o período todo. E quando for um valor futuro que não corresponde ao valor final, a gente vai usar o período só que a gente está interessado. Sei lá, digamos que o vencimento é 12 meses, como no exemplo anterior. Mas eu só estou querendo saber no futuro daqui a 3 meses quanto é que está valendo. Então a gente usa sempre a fórmula de valor nominal, ou seja, a fórmula de montante. Tá? Então, qual é o valor daqui a 3 meses nessa situação? Vamos usar a fórmula de montante. O quadro já não aguenta mais escrever mais nada. Meu, é uma criatura de Deus. Esse professor, eu deveria ter arrumado um quadrinho melhor, mas a gente vai arrumar. Então vamos lá. Então tem um valor de 10 mil. E aí a gente tem uma taxa de 5% por um período de 3 meses. Eu quero saber quanto é o montante. Ou seja, quanto é que vai valer esse valor. Então vai ser 10 mil, substituindo, vezes 1 mais a taxa, 0,05, vezes o período, que são 3. Vou bem apertadinho aqui. Pronto. E aí eu tenho 10 mil vezes, multiplicando, dá 0,15, mais 1,15. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que o resultado é 11.500. É o montante. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. 15 vezes 10 mil. Isso mesmo, 11.500. Esse é o exemplo A. No exemplo B, qual será o valor futuro do mesmo 10 mil se a taxa for de 10% daqui a 6 meses? Então é exatamente a mesma coisa que a gente fez agora, só que muda o período e muda a taxa. Já que a gente está aqui a mão na massa, vamos lá. Segundo exemplo de valor futuro, eu tenho um valor... gente, desculpa aqui, eu errei. Aqui não é o valor nominal, né? Esse 10 mil aqui é o capital. A gente só errou aqui, mas aqui substitui corretinho. Então o capital é 10 mil. E aí a gente tem a taxa de agora é 10%. E o prazo são 6 meses. Substituindo, o valor nominal vai ser de quanto? Vai ser de 10 mil vezes 1 mais a taxa 0,10 ou 0,1, é a mesma coisa, vezes 6. Então vai ficar 10 mil vezes 1,6. Porque 0,1 vezes 6 dá 0,6 mais 1,6. Multiplicando, a gente tem 16 mil. Esse é o montante para essas condições. Ou seja, o valor futuro, né? Lembrando que se esse valor futuro ele coincidir com a data de vencimento, ele é chamado de valor nominal. Ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou. Então, espero que vocês estejam gostando. Aproveitem o material, revisem, refaçam as questões. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, a gente pode tentar na próxima semana marcar uma live ou uma conferência, tá certo? Para a gente se organizar. Qualquer coisa vocês falam com o coordenador e a gente agenda um momento para tirar as dúvidas dessas duas aulas iniciais, tá bom? Um abraço,
Uma ótima Páscoa para vocês, tá? Se divirtam aí na medida do possível nessa situação e que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos o mais breve possível. Um abraço. Tchau.